Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão e hoje nós vamos falar sobre Jesus no Espiritismo. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, mostre essa reflexão para outras pessoas. E caso você tenha interesse em trabalhar os seus sentimentos, as suas emoções, eu sou psicólogo, faço atendimento online e aqui na descrição do vídeo você encontra os links das minhas redes sociais. É só mandar uma mensagem que a gente conversa, tranquilo? Bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é polêmico, mas não devia ser. Acaba sendo pelo que vem acontecendo nos últimos anos. E calma que você vai entender. Olha só, em toda a obra de Allan Kardec existem referências a Jesus. Mas a primeira delas, que aparece com um indicativo da maneira espírita de olhar para Jesus, surge na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Eu vou ler aqui para vocês na íntegra. 625, O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Depois Kardec comenta: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Guarda esse finalzinho que é importante. Então, o que os espíritos dizem? Que Jesus é um modelo para a humanidade. E Kardec diz que ele é o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Veja que hora nenhuma aqui está falando que nós devemos venerar Jesus, que devemos idolatrá-lo, que devemos prestar-lhe culto. Aliás, nem o próprio Jesus nos evangelhos pediu isso. Basicamente, tudo que Jesus dizia para os apóstolos era: observem aquilo que eu faço e façam igual. Ou seja, tentem imitar os meus atos, compreendam aquilo que eu estou fazendo, vivenciem isso em suas vidas e vocês chegarão ao reino dos céus. Basicamente é isso que Jesus traz nos evangelhos, né? Ok, vamos seguindo então a nossa análise. Das 5 obras fundamentais do Espiritismo, que são, em ordem, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, desses 5 livros, um deles, que é o terceiro na ordem, ele é totalmente baseado nos Evangelhos, tanto que se chama o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou com um desses exemplares aqui na minha mão. Olha só, o Evangelho segundo o Espiritismo, da editora M, que eu recomendo muito, que são traduções muito próximas do português atual, portanto facilita a leitura. Sabe aquilo que muita gente reclama de, ao ler os livros de Kardec, encontrar palavras difíceis que eles não entendem? Isso muito raramente acontece aqui na tradução da editora M. Tá? E pegando essa obra, logo na introdução, primeiro parágrafo, é onde eu tenho visto muitos espíritas escorregarem e escorregarem feio. Mas vamos ver então o que esse primeiro parágrafo fala. Pode-se dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes.
os atos cotidianos da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram ao estabelecimento dos dogmas da Igreja e, por fim, o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsia, a última, o ensino moral, permanece inatacável. A própria incredulidade se curva diante desse código divino. É o terreno onde todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, pois nunca foi a causa de disputas religiosas, sempre e em toda parte levantadas por questões de dogma. Aliás, discutindo, as seitas nele encontrariam sua própria condenação, porque a maioria, preste atenção nisso, a maioria é mais apegada à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Para os homens em particular, esse ensinamento moral é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível à felicidade a ser conquistada. Uma ponta de véu levantada sobre a vida futura. Essa parte é o objeto exclusivo dessa obra. Então, olha o que Kardec está dizendo. A gente pode dividir a vida, então, de Jesus em 5 partes. Primeiro, os atos cotidianos da vida do Cristo, aquilo que ele fez, para onde ele foi, qual cidade ele visitou, se entrou na sinagoga, se saiu, aquilo que ele fez no seu dia a dia, ok? Primeira parte. A segunda parte são os milagres. Curou cego, curou um aleijado, andou sobre as águas, transformou água em vinho, tudo isso são chamados milagres. Terceira parte, as profecias, quando Jesus falava sobre o futuro, sobre o reino dos céus, sobre o seu retorno, isso é profecia. A quarta parte, as palavras que serviram ao estabelecimento dos dogmas da igreja, né? Quando ele, chama Pedro e fala sobre você, edificarei a minha igreja, essas coisas assim. E por fim, o ensino moral. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, amar ao próximo como a si mesmo. Esse ensino moral é o mais importante. Então Kardec vai dizer, essas 4 coisas, os atos cotidianos da vida do Cristo, os milagres, as profecias e as palavras que formaram os dogmas da igreja, tudo isso aqui é objeto de polêmica, é objeto de controvérsia. Por exemplo, para você entender que é preciso perdoar, para entender que é preciso amar, você tem que aceitar que um homem andou sobre as águas, que ele pegou um jarro de água e fez ela virar vinho. Será que isso aconteceu? A gente não sabe. Pode ter acontecido? Pode ter acontecido, mas eu não sei se aconteceu. Isso é controvérsia, é polêmica. Então o que Kardec fala? Tudo isso daqui é interessante, mas não nos serve. Então vamos deixar de lado. Então, se Jesus curou ou não curou cegos, se ele andou sobre as águas, se não andou, se ele fez vinho a partir de água, não fez, isso não importa. O que nós vamos dar importância são aos seus ensinos, a parte moral, aquilo que serve para a transformação do ser humano, aquilo que serve de regra de conduta, tanto na vida pública quanto na vida privada. É isso que nós vamos dar importância. E aí, durante todo o livro, Kardec ele vai pegando trechos dos evangelhos, traz comunicação dos espíritos, alargando aquele ponto de vista, ou ele mesmo começa a comentar sobre aquelas passagens, dando uma interpretação mais racional, uma interpretação mais atual e principalmente ressaltando esse ensinamento moral. Mas ele próprio fala aqui que a maioria das pessoas, dentro dessas seitas, é mais apegada à parte mística do que à parte moral.
A gente vê isso no culto das igrejas, né? Entra aquela parte do êxtase, a pessoa põe a mão para cima e ela grita Jesus, e ela tem aquela vontade de se fundir misticamente com Jesus. Mas Kardec está dizendo, não é isso que importa. O que importa é aquilo que Jesus ensinou. É estudar o que ele ensinou, aplicar na nossa vida para que a gente possa transformar este mundo a partir de nós mesmos, para que nós consigamos nos tornar pessoas melhores. Não é essa mística que importa. No entanto, apesar de todas essas observações, o que tem prevalecido no meio espírita é justamente a parte mística. Eu digo por minha vez, fantasiosa a respeito de Jesus. Não é de hoje, por exemplo, que tem gente que fala assim, Jesus foi morar com os essênios, onde ele aprendeu a sua doutrina. Os essênios era ali uma vertente judaica e tem quem diz que ele foi lá. Tem alguma base nos evangelhos para isso? Nenhuma. Tem algum ensino dos espíritos, pelo menos nas obras de Kardec falando isso? Nenhum. Mas essa é uma tese antiga que até hoje parte dos espíritas abraça. Aí tem outros que vão dizer, não, Jesus na verdade ele foi morar na Índia e lá com os sábios hindus ele aprendeu aquilo, depois ele voltou para ensinar para o seu povo. Novamente, tem alguma base para isso? Não, especulação mística antiga. Aí tem outros que vão dizer, não, Jesus se casou com Maria Madalena, mudou para a Europa, lá para a França. E aí tem os códigos da Vinci da vida para contar essas histórias, né? E nos últimos tempos tem surgido o que eu chamo de versão ufológica, que tem também as suas subdivisões. Alguns dizem que Jesus era literalmente um extraterrestre, ou seja, ele veio para a Terra com a sua nave, desceu aqui, fez tudo o que fez, ensinou aquilo que ensinou, mas ele não era gente como a gente, ele era um ser de outro lugar. Tem uma outra versão que diz que, na verdade, ele era híbrido. Então, ele era meio humano, meio extraterrestre, que Maria deu à luz virgem mesmo, como a Bíblia fala, que ela teve uma gravidez psicológica para simular a chegada, né, de Jesus na Terra, que a estrela de Belém era um disco voador, que os reis magos eram extraterrestres, e aí a coisa vai longe. O problema é que frequentemente as pessoas falam essas coisas como tendo sido ditas por Chico Xavier. Esse fenômeno não é novo, tá? Desde que Chico Xavier desencarnou, tem surgido um monte de pessoas dizendo aí na internet, não, eu tinha amizade com o Chico, ele me falou isso, ele me falou aquilo. E a maioria dessas coisas são coisas sensacionalistas, especulativas, e quando você olha para a obra de Chico Xavier, não tem base nenhuma. Mas aí vem a pergunta, será que Chico falou isso mesmo? Talvez tenha falado. Talvez Chico tenha chamado no canto e falado, cara, Jesus era um ET, sabe? A estrela de Belém era um disco voador. Pode até ser verdade. Mas aí vamos voltar aqui na introdução, ó. Cadê? Para não ficar um brilho muito forte. Na introdução. Pode ser verdade. Pode ser. Só que isso se encaixa onde nos ensinos morais? Onde que saber isso torna um ser humano melhor? Se eu olho para Jesus como um ser extraterrestre, como que isso me faz colocar em prática o que ele ensinou? Entende o que eu quero dizer? Então Kardec tinha razão. O povo gosta mais da coisa mística, gosta de ficar produzindo e fantasiando a respeito de coisas que são objetos de polêmica e controvérsia, que não acrescentam efetivamente nada na vida de ninguém, não tornam o espiritismo melhor, não tornam o espírito melhor. É uma curiosidade meio vã, mas que o povo fica louco de curiosidade. E há mais de 10 anos atrás, o saudoso Alamar Regis publicou um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, chamado assim, O Chico Disse Pra Mim. É um vídeo, na verdade, de 2012. E lá ele já fala para as pessoas, tomem cuidado. Tem aparecido pessoas dizendo que eram amigas de Chico Xavier, que tinham grande convivência com ele e que receberam revelações e ensinos e estão na internet falando essas coisas. Nem sempre é verdade.
E como a gente não tem como bater o martelo sobre essas coisas que são objetos de controvérsia, o que a gente tem que fazer? Aquilo que Kardec está recomendando, deixa isso de lado, deixa para lá. Se Jesus era extraterrestre, se a estrela de Belém era ou não era uma nave, não importa, não faz diferença. Assim como não faz diferença saber se Jesus andou sobre as águas, se ele transformou realmente água em vinho. Essas coisas todas são polêmicas e não mudam o ensino moral. O ensino moral de Jesus tem força por ele mesmo, não porque ele andava sobre as águas. Entende a diferença? Então, infelizmente, hoje, uma parte do meio espírita está indo na contramão daquilo que Kardec disse, se apegam a essas revelações polêmicas e de difícil comprovação e deixam de lado o mais importante, o ensino moral, aquilo que a gente deve colocar em prática na nossa vida. É isso que Kardec pretendia. Mas é aquilo que o próprio Kardec disse, né? A maioria é mais apegada à parte mística do que à parte moral. E aí você tem os românticos, né? Não, Jesus casou com Maria Madalena e foi viver na França. Fez uma casinha, botou cerquinha, né? E aí você tem os místicos, né? Não, Jesus foi para a Índia aprender com os hindus. E agora tem os ufológicos, os ufólogos, sei lá, né? Jesus, na verdade, era extraterrestre. Tudo isso não acrescenta nada. São perturbações, são barulhos que surgem no meio espírita para conturbar a já problemática vivência dos ensinos de Jesus, que é difícil para todo mundo. Para mim também é dificílimo, mas é por isso que a gente está aqui. E é por isso que Kardec diz, essa parte, os ensinos morais, é o objeto exclusivo desta obra. Fica a reflexão. Um abraço e até a próxima.